Páscoa fala de libertação, fala de retorno à vida, fala da vitória de Cristo, fala de um sacrifício que foi consumado e pelo qual nós estamos aqui. De certa forma, apesar de tudo, a Páscoa cristã inspira-se na Páscoa judaica. Ambas falam de passagem, de uma passagem. Enquanto a primeira fala de uma passagem de uma terra de escravidão para uma terra prometida, porque Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência que lhes daria não apenas uma descendência inúmera, mas também uma terra que mana leite e mel. E agora eles estavam no Egito como escravos numa terra estranha, sem pátria, sem terra. Então a Páscoa judaica representa essa passagem de uma terra de escravidão para uma terra prometida. Mas a Páscoa cristã representa a passagem da vida terrena para a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim nunca morrerá. Ou seja, espiritualmente nós não morremos. Passamos de uma dimensão apenas para a outra dimensão. Então Páscoa, Passover, significa passar-se por cima. Passar por cima. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O anjo do Senhor passou por cima daquele país, o país mais poderoso do mundo na altura, o Antigo Egito, e executou a justiça de Deus sobre uma nação idólatra e rebelde. A Páscoa cristã tem outro significado. Apesar de ser inspirada na Páscoa judaica, mas também contempla uma ideia de passar por cima. E é sobre isso que nós vamos falar. Então podemos dizer que a Páscoa significa, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, significa, antes de mais, passar por cima da escravidão em direção à liberdade. Amém? Da escravidão para a liberdade. E nós sabemos que durante aqueles 430 anos o povo hebreu não foi escravo durante todo aquele tempo. Eles foram convidados a descer até ao Egito, nos tempos de José, do Egito. José era um hebreu, todos nós conhecemos a história de José, e eles foram convidados pelo faraó, o rei do Egito, para se fixarem ali numa região do delta do Nilo, uma região muito favorecida, porque ficava na zona do delta, e quando o rio periodicamente, ciclicamente, extravasava as margens e inundava as margens e trazia todos aqueles nutrientes que vinham lá desde o início do rio, das montanhas, e chegava ali e produzia uma terra muitíssimo fértil para a agricultura. Então eles foram convidados, antes de mais, para vir habitar numa terra especial. E eram convidados. Mas a Bíblia explica que um dia José morreu. E o faraó, o rei do Egito, que conhecera José e com quem José tinha trabalhado, também morreu. E mais tarde levantou-se um outro faraó no Egito, que não tinha conhecido José. E mais tarde surgiu aquilo que surge muito habitualmente ao longo da história, e hoje também. Surgiram problemas de racismo, problemas de xenofobia. Surgiram alguns egípcios que começaram a dizer: eles qualquer dia são mais do que nós. Eles qualquer dia tomam conta disto tudo. E coisas do género. E então resolveram escravizá-los, torná-los escravos. Portanto, houve um período destes 430 anos, a última fase, em que o povo hebreu esteve debaixo de pressão, sujeito a trabalhos forçados, para ajudar a construir algumas das grandes templos, eventualmente das pirâmides, enfim, de grandes construções que havia no Egito, trabalhando a pedra, transportando pedras pesadíssimas de toneladas, trabalhos forçados. E estavam debaixo do chicote egípcio, e ali estavam em escravidão. De tal forma que houve uma altura que eles já não aguentaram a pressão, e eles clamaram ao Deus dos antepassados. Eles não conheciam o Deus dos antepassados. 430 anos são várias gerações. E o património religioso perdeu-se. O património espiritual desapareceu.
Eles estavam numa terra estranha, eles não cultuavam ao Deus de Abraão, eles perderam o rastro ao Deus de Abraão, mas sabiam que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e lhe tinha feito algumas promessas. E eles recordaram isso. É por isso que é importante a memória. Uma pessoa sem memória é uma pessoa sem história. Uma pessoa sem memória é como uma folha em branco. Eles recordaram, disseram, espera aí, mas nós somos descendentes do patriarca Abraão. E Deus teve uma aliança com Abraão, estabeleceu uma aliança com ele, fez determinadas promessas. Então a quem é que nós nos vamos recorrer? Só pode ser ao Deus de Abraão. Então eles clamaram, diz a Bíblia, clamaram ao Deus dos antepassados, ao Deus de Abraão, e disseram, ajuda-nos a sair daqui, para nós podermos cultuar ao teu nome. E nós já não suportamos isto. Então, eles saíram da escravidão em direção à liberdade. O que é que isto nos diz na Páscoa cristã, na Páscoa de hoje? Ainda hoje, a Páscoa é um passar por cima da escravidão em direção à liberdade. De todas as escravidões deste mundo. Há muitas pessoas que estão escravas dos vícios, das adições, dos traumas. E há pessoas que são escravas de si mesmos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos negar-nos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus. Se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da Páscoa. O Cristo ressuscitado tem poder para nos libertar. Porquê? Porque Ele venceu a morte. Então Ele tem poder para nos libertar de todas as escravidões a que nós estivermos sujeitos. No século XVI, Lutero escreveu um livro, ainda há pouco escrevi um capítulo para um livro sobre este assunto, Lutero e a liberdade cristã. Lutero levantou-se contra uma religião que aprisionava as pessoas, que subjugava as pessoas, que escravizava as pessoas. E como é que ele fez isto? Procurando levar as pessoas ao conhecimento direto da palavra de Deus, ao conhecimento direto das Escrituras, para que elas pudessem ver aquilo que Deus dizia e ouvirem diretamente Deus falar e não apenas seguirem doutrinas de homens. Então, a Páscoa representa esta passagem da escravidão para a liberdade. Mas também representa a passagem da rejeição para a aceitação. A partir de certa altura, os hebreus foram rejeitados no Egito. Antes eram aceitos, antes eram convidados. Eram visitas convidadas. Portanto, digamos que é a mesma coisa que nós convidarmos alguém para a nossa casa, não é? E depois, de repente, escravizarmos aquela pessoa e pô-la a lavar a retrete. A lavar as casas de banho, a aspirar, a fazer... Uma pessoa que nós convidámos apenas. Não é da família, ninguém. Alguém que foi convidado. Então foi isso que aconteceu. A partir de certa altura eles foram rejeitados. Eles foram rejeitados pelos egípcios. Eles foram rejeitados pelo poder egípcio. Eles foram rejeitados pelo povo egípcio. E quando nós falamos de rejeição, hoje, nós podemos falar de todas as formas de rejeição. Nós vivemos num mundo excludente. Num mundo que exclui. Que muito facilmente exclui. Que muito facilmente põe outras pessoas à margem. Que lhes cola rótulos na testa. E imediatamente põe pessoas à margem. Que rejeita pessoas. Nós vemos pais a rejeitar filhos. Nós vemos, em menos escala, mas mães a rejeitar filhos. Nós vemos filhos a rejeitar pais. Nós vemos... Peço perdão. Isto ainda não está bom. Pessoas a rejeitar outras pessoas por muitas razões. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não exclui ninguém. Passar por cima da rejeição em direção à aceitação. Nós sabemos que em Cristo nós somos aceitos. Jesus morreu na cruz do Calvário
com os braços abertos, num símbolo tão glorioso, numa espécie de um abraço ao mundo, à humanidade, de Oriente ao Ocidente, sem exclusões, sem deixar ninguém à margem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Vinde a mim não apenas alguns. Vinde a mim não aqueles que têm uma determinada cor de pele, ou que têm um determinado status, ou têm uma determinada tradição religiosa. Não. Diz, vinde a mim todos. Amém. A rejeição, a Páscoa significa esta rejeição em direção à aceitação. Até ao momento da Páscoa, e mais especialmente pouco depois também o Pentecostes, a igreja era uma coisa um bocadinho, não diria elitista, mas uma coisa muito reservada, muito exclusiva. Mas a partir do dia de Pentecostes, que vem na sequência da Páscoa, o que aconteceu foi que a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem da cruz foi anunciada a todas as nações. E as pessoas começaram a abraçar a fé, pessoas de muitas nações, de muitos lugares diferentes, começaram a abraçar a fé. E o Evangelho expandiu-se por todo o lugar. Porque, de facto, nós somos chamados para passar por cima da rejeição em direção à aceitação. Se alguém rejeita alguém, não é Jesus. O salmista dizia, pode o meu pai e a minha mãe rejeitar-me, mas Deus não me rejeita. Amém. Então fica a saber, Deus não te rejeita. Páscoa significa passar por cima do ódio em direção à reconciliação. Mas também de todos os ódios. Toda a espécie de ódio. Nós vivemos numa sociedade em que constantemente ouvimos discursos de ódio. Está na moda ouvir discursos de ódio. Nas redes sociais temos permanentemente discursos de ódio. Até na vida política nós temos discursos de ódio. O discurso de ódio é o discurso contra um grupo de pessoas, não por algum mal que tivessem feito, mas por serem aquilo que são. Por terem uma cor de pele diferente, por terem uma religião diferente, por terem uma orientação sexual diferente, por serem diferentes da maioria. Então há um discurso de ódio contra essas pessoas. E esse discurso de ódio não pode resultar em nada de bom. Não é? E a Páscoa também significa isso, passar por cima do discurso de ódio em relação à reconciliação. E nós vemos demasiados discursos em público que apelam ao ódio, apelam a um levantamento contra determinados setores da sociedade. Mas eu quero dizer a essas pessoas, não sei se agrada ou não, mas eu quero dizer a essas pessoas, um dia, se tu chegares à presença de Deus, tu vais ter que olhar para um lado e para o outro, e vais ver aquelas pessoas que tu rejeitaste na presença de Deus. E vais ter que apanhar com elas lá. Amém? Jesus ensinou, amai os vossos inimigos. Não diz, fazei discurso de ódio contra estas pessoas. Não diz, matai, rejeitai, corri com essas pessoas da vossa frente, falai mal contra elas. Não, diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E muitas vezes estes chamados inimigos nem sequer nos perseguem. Apenas pedem o direito de existir. Têm necessidade de ser aceitos, têm necessidade de estar. Não é? E alguns não dão esse direito. Porquê? Por causa do discurso de ódio. E Jesus chama-nos à reconciliação. Os nossos inimigos são para ser amados. Aqueles que nos perseguem são para ser alvo das nossas orações. Isto é cristianismo, isto é fé cristã. Páscoa significa passar por cima do exílio em direção a uma pátria. Mas também de todos os exílios. Eles saíram do Egito para ir em direção à terra que mana leite e mel, a Canaã. Mas nós também muitas vezes estamos sujeitos a exílios. Há pessoas que estão exilados na sua própria família. Não é? Há pessoas que foram rejeitadas pela família.
ou sentem-se estranhos dentro da sua própria família. Isto é uma coisa terrível, não é? Há pessoas que se sentem exilados na sua empresa, ou na empresa onde trabalham, na sua vida profissional. Sentem-se postos à margem. Sentem que aquele não é o seu chão, não permitem que aquele seja o seu chão. Há pessoas que se sentem exilados nas relações de amizade com os seus amigos, por vezes, em determinadas situações. O povo de Israel precisava de uma pátria e Deus providenciou, transportando-os desde o exílio até uma pátria. Mas nós podemos falar de muitos exílios que existem hoje em dia. Nós estamos muitas vezes exilados dentro da nossa própria casa, da nossa família, da empresa onde trabalhamos, da escola onde estudamos, da sociedade em que nos inserimos. Às vezes nós sentimos exilados, sentimos que estamos à margem. Veja o que é que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, quando o autor da carta fala de todas aquelas figuras, algumas das figuras do passado, do Antigo Testamento, que se notabilizaram pela sua fé e que a Bíblia diz que foram justificados pela fé em Deus. Diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Todos nós precisamos de uma pátria. Todos nós precisamos de sentir um chão que é nosso. Amém? Espiritualmente falando também. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, uma pátria nos céus. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Já lhes preparou uma cidade. Deus preparou-nos uma cidade. Aquilo que nós fazemos quando celebramos a ceia, ou quando celebramos a Páscoa, é no fundo recordar que nós temos uma cidade. Que Deus preparou uma cidade para nós. Que nós somos chamados a uma pátria celestial. E Jesus diz, falando daqueles que se sentem em exílio, sentem-se exilados em sítios estranhos, como a sua própria família, no seu local de trabalho, etc. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A igreja é uma pátria espiritual. Não é? É uma pátria espiritual. E todo aquele que vem a Jesus tem uma pátria espiritual. Tem um chão espiritual. Pode sentir que é seu. Este é o meu lugar. Este é o lugar onde Deus me colocou. Este é o lugar onde Deus está. E onde Deus está, eu quero estar também. Amém. E finalmente, Páscoa significa passar por cima da morte em direção à vida. Ainda há dias, ontem, soube do falecimento de um amigo meu, dos tempos de adolescência e juventude, em Lisboa, e eu não sabia sequer que ele estava doente, e então foi assim um bocadinho chocante, não é? Recebermos a notícia do falecimento de uma pessoa que nós conhecemos, embora não tivesse muito contacto com ele nos últimos anos. Mas Páscoa significa passar por cima da morte, em direção à vida. Mas não apenas da morte física, de todas as espécies de morte. Há pessoas que estão mortos por dentro. Há pessoas que estão mortos por dentro. Também há aqueles que já morreram e ninguém lhes disse, não é? Mas há pessoas que estão mortos por dentro. Sabe como é que uma pessoa fica morta por dentro? É quando está cheio de ódio. Quando está cheio de raízes de amargura. Quando está cheio de sentimentos negativos, de ressentimentos. É uma pessoa que está morta por dentro. Há outras pessoas que ficam mortas por dentro quando falece alguém, um ente querido, e a pessoa já passou o período normal do luto e ainda continua na mesma. Essa pessoa está morta por dentro. É normal que no período de luto nós tenhamos perturbação, sentimos perturbados, especialmente tristes, etc.,
quando estamos a fazer o luto. É isso que se chama fazer o luto. Mas quando passa o tempo normal do luto, a vida continua. Não é? A vida continua. E nós temos uma vida pela frente, não sabemos quanto tempo para viver, mas temos uma vida pela frente e temos que a enfrentar e temos que viver essa vida. Mas há pessoas que não conseguem, ficam como que mortos por dentro. Mas Jesus, eu volto a dizer, é a ressurreição e a vida. Amém? Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, eu vou pedir aos irmãos diáconos para virem à frente, que vão passar a ceia. Cristo morreu e ressuscitou para nos ajudar a passar por cima daquilo que nos limita, nos condiciona, que está para além das nossas forças. Amém? Vamos chegar em pé. Eu vou repetir. Cristo morreu e ressuscitou para nos ajudar a passar por cima daquilo que nos limita, nos condiciona, que está para além das nossas forças. Tu não vais resolver tudo na tua força, na tua capacidade, não vais. Tu precisas dele. E ele morreu e ressuscitou para fazer esse papel. Cristo morreu e ressuscitou para nos conduzir em vitória nesta vida. Posso ouvir um amém? Ele morreu e ressuscitou para nos conduzir em vitória nesta vida. Tu podes não ser a pessoa mais rica deste mundo, podes não ter a pessoa com maior saúde neste mundo, mas podes ser uma pessoa vitoriosa na tua vida, em Cristo Jesus. E Ele morreu e ressuscitou para isso. Cristo morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna na presença do Pai. Amém? A diferença entre aquilo que acontece com muita gente que são religiosos de muitas religiões diferentes é que a fé cristã, o Evangelho, garante que Cristo morreu, mas ressuscitou e com Ele nós morreremos fisicamente, mas ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. A vida eterna é a diferença. Alguns não acreditam nisto, mas preferem acreditar que vão voltar à vida, se se portarem mal, agora vão voltar à vida no corpo de um sapo. Uma coisa assim. Se se portarem bem, não sei no corpo do quê, ou do inseto, ou qualquer coisa. Há pessoas que preferem acreditar nisto. Mas Cristo morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna na presença de Deus. Então, eu gostaria que fechássemos os nossos olhos agora, durante os momentos. Se te sentes escravo, se te sentes rejeitado, se te sentes perseguido, se te sentes exilado, se te sentes desanimado, vem renovar as forças junto ao Cristo ressuscitado. Que nós possamos celebrar esta Páscoa na alegria da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu os grilhões da morte, Ele venceu as forças das trevas e garante-nos uma vida com abundância nesta terra e uma vida eterna depois de partirmos. Vamos saudar-nos à volta da mesa simbólica da comunhão. Todos aqueles que já decidiram seguir Jesus na sua vida, são convidados a vir tomar os símbolos. Nós vamos tomar a ceia do Senhor já de imediato. Mas eu gostaria de propor que os irmãos, à medida que viessem, fossem saudando-se uns aos outros, com a alegria do Senhor, com a alegria da ressurreição, pudessem ter uma palavra de ânimo para a pessoa que está ao seu lado na fila antes de vir aqui, pudessem ter uma palavra de ânimo, de alento, de coragem para a pessoa que está ao lado, uma palavra de apreciação, uma palavra de agradecimento, uma palavra de paz, uma palavra de bênção. Amém? Porque aquilo que nós falamos, nós ficamos ligados às palavras que nós falamos. Se nós falarmos mal, amaldiçoarmos, ficamos ligados a essa maldição. Se nós abençoarmos, ficamos ligados a essa bênção. Por isso, abençoa as pessoas que estão ao seu lado. Dê uma palavra de estímulo. Venha com um sorriso no rosto. Venha alegrar-se. Venha tomar os símbolos agora com a alegria do Senhor, porque hoje é o dia da celebração da ressurreição de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, porque
Tu enviaste o teu Filho, ó Pai, para morrer por nós, mas também o ressuscitaste ao terceiro dia, quebrando os grilhões da morte, quebrando o império do mal. E agora, Senhor, nós sabemos que Ele está sentado à tua direita nos céus, intercedendo por nós. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a cabeça da igreja, nós somos o seu corpo e sabemos as promessas que temos, Senhor, para viver em vitória, ó Deus, com Jesus no nosso coração. Ao tomar estes símbolos, Senhor, ajuda-nos a olhar para a cruz, mas a olhar para o sepulcro vazio e a celebrar neste dia, Senhor, a alegria da ressurreição. Que assim seja. Amém.